jantar como uma das noites mais importantes da minha vida foi totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Este é o Geoffrey, meu namorado. Nós já namoramos há um tempão e tudo está ótimo entre nós. 2 semanas atrás, ele me disse que seus pais queriam muito me conhecer, e durante todo o tempo em que estivemos juntos, ele sempre me disse o quão maravilhoso o nosso relacionamento é. Não sei porquê, mas eu fiquei nervosa com essa ideia de conhecer os pais dele, e cheguei a sentir calafrios quando pensava nesse encontro. Para me acalmar, o Geoffrey disse que a única coisa que eu tinha que me lembrar sobre os pais dele é que o pai era fã de artistas modernos e tinha uma coleção de suas obras, da qual tinha muito orgulho. E a mãe dele gostava tanto de gatos que às vezes o Geoffrey até achava que ela amava mais o gato do que ele. Eu tentei ler alguma coisa para aprender um pouco sobre artistas e pinturas, para conseguir conversar com o pai do Geoffrey, mas era muita informação, então fiquei com medo de me confundir. É por isso que eu resolvi impressionar a todos com minhas habilidades culinárias. Eu era boa nisso e tinha certeza de que todos adorariam meu bolo de chocolate com baunilha. Agora eu tinha ficado empolgada em conhecê-los e nem consegui dormir direito antes do grande dia. E eu tive um pressentimento de que alguma coisa daria errado naquela noite. Isso aconteceu mesmo. Meu azar me alcançou assim que eu cheguei na casa deles. Nós estávamos nos aproximando da porta de entrada quando eu tropecei no tapete e caí em cima do bolo que eu estava carregando nas mãos. Lá vamos nós, eu pensei. Na hora em que o Geoffrey estava me ajudando a levantar, a porta se abriu e os pais dele viram tudo. Eu senti minhas bochechas queimarem de vergonha e um suor frio cobriu minhas costas. Eu também fiquei constrangida por meu namorado ter me visto cair assim, do nada. E era no mínimo constrangedor o fato dos pais dele me virem assim. Claro, eles tentaram ser educados, fingindo que nada tinha acontecido, mas esse foi só o começo daquela noite infeliz. Eu entreguei o bolo para eles, resmungando algum pedido de desculpas, e entrei na casa. Era linda! Todas as pinturas nas paredes, carpetes e móveis caros, lindos vasos e diversas coisas de grife mostravam o status da família. Eu fiquei tão impressionada com tamanha beleza que quase me esqueci de respirar. E o detalhe, eu não sabia que meu namorado era tão rico assim. A senhora Johnson, mãe do Geoffrey, nos convidou para sentar à mesa. Ela parecia uma duquesa, era muito graciosa e até um pouco snob, mas isso combinava totalmente com ela. Ela demonstrou ser uma excelente anfitriã e cozinheira, já que todos os pratos da mesa pareciam ter sido servidos em um restaurante de classe alta. Geoffrey cochichou no meu ouvido para não me preocupar com a quantidade de garfos, colheres e facas diferentes, e que eu poderia usar o que fosse mais confortável para mim. A conversa foi bem estranha. Em determinado momento, o Sr. Johnson resolveu me perguntar sobre o meu futuro na faculdade. Minha boca estava cheia de comida e eu tentei engolir tudo para responder o mais rápido possível. Mas isso me fez engasgar e eu não conseguia parar de tossir. Quando eu finalmente consegui voltar a falar, fiquei tão constrangida que não consegui responder a pergunta. A julgar pelo olhar que os Johnsons trocaram, eu concluí que eles pensaram que eu era a garota mais idiota que eles já tinham conhecido. Então achei melhor colocar um pedaço de carne na boca. A pergunta seguinte, da senhora Johnson, me fez passar mal. E aí, gostou do coelho? Ela perguntou. Eu levei alguns segundos para entender que ela estava falando da carne que eu tinha acabado de comer. Só para você saber, eu não posso comer carne de coelho. E não é só por questões humanitárias, mas físicas mesmo. Eu senti enjoo e corri para o banheiro. Eu estava quase vomitando, e na minha pressa em encontrar o banheiro, eu não vi o precioso gato da mãe do Geoffrey e acabei pisando no rabo dele. O animal fez um barulho terrível. A senhora Johnson gritou com raiva, e enquanto eu fechava a porta do banheiro, pensei que eu provavelmente jamais conseguiria olhar para a senhora Johnson de novo. Quando eu me senti melhor e finalmente saí do meu esconderijo, todos estavam prestes a tomar um chá com o meu miserável bolo. A senhora Johnson ainda parecia estar um pouco chateada comigo por causa do gato, mas tentou lançar um olhar apetitoso para aquela coisa que era meu bolo 2 horas atrás. Eu me senti super desconfortável, pois se soubesse que ela era uma cozinheira tão perfeita, eu jamais teria levado minha delícia imperfeita para lá. Quando o jantar finalmente terminou e eu estava esperando que meu namorado me levasse em casa, o Sr. Johnson resolveu falar sobre a coleção de arte dele, para descontrair um pouco. Eu estava me esforçando para demonstrar interesse no que ele estava dizendo e não notei que cheguei muito perto de um daqueles lindos vasos. Você não precisa ser um gênio para adivinhar que eu esbarrei nele acidentalmente.
Agora, além do vaso quebrado, minhas esperanças de causar uma boa impressão nos pais do meu namorado tinham ido para o ralo. Nenhum de nós disse uma só palavra enquanto Geoffrey me levava para casa naquela noite. Embora no dia seguinte o Geoffrey tenha dito que as coisas não foram tão ruins quanto eu estava pensando e que os pais dele não pensaram mal de mim, eu senti que aquela tinha sido a pior noite de apresentação da namorada para os pais que já existiu na história. Já se passaram 2 semanas desde que esse incidente aconteceu e todos os dias eu pesquiso na internet um vaso como o que eu quebrei. Ele tinha sido um presente de casamento da avó da senhora Johnson e era a única lembrança que ainda restava dela depois que ela faleceu. Eu sei que nenhum outro vaso pode substituir aquele, mas eu me sinto na obrigação de encontrar um presente para pedir desculpas por aquela noite horrível. Como foi o seu primeiro encontro com os pais da sua alma gêmea? Compartilhe suas experiências nos comentários e não deixe de enviar a minha história para os seus amigos. Afinal, como diz o ditado,